E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que passaram o final de semana? Todo mundo ouviu o nosso podcast de ontem? Aliás, de segunda? Espero que sim. Lembrem-se, toda semana a gente vai passar um podcast orientando vocês sobre como vocês estarão tendo nosso planejamento semanal, tá certo? Como serão nossas aulas durante a semana. Sou o professor Ivandro e eu tô falando aqui com vocês do sexto ano do Colégio Luiz Fernando Macedo Costa, aqui em Cajazeiras, Salvador, Bahia. Lembram que eu falei com vocês na primeira aula que a gente sempre na internet, por não estarmos no mesmo ambiente, é bom a gente se localizar? Ok. E aí, outra pergunta que eu tenho para fazer antes da gente começar a nossa aula de hoje. Você conseguiu baixar seu livro? Você viu que a gente colocou a pergunta lá no nosso canal do Google Sala de Aula? Se vocês não têm ainda o livro impresso, certo? Os livros de vocês do sexto ano estão com seus coleguinhas do sétimo e a gente não sabe, provavelmente no segundo semestre eles virão para a mão de vocês. Mas enquanto isso, vocês que são muito chiques, vocês terão um livro digital. Olha que legal. Então a gente conseguiu um livro digital para vocês. Já está disponibilizado no Google Sala de Aula também. Vocês podem baixar lá no Google Drive de vocês, tá certo? Pedir autorização por causa dos direitos de imagem e a gente libera para vocês os materiais conforme a necessidade, tá certo? Bom, como vocês estão vendo, hoje, 19 de maio, nossa aula da manhã, a gente vai trabalhar dando sequência ao que nós vimos na aula passada. Vocês estão achando estranho que eu não apareci? Calma, daqui a pouquinho vocês vão me ver aqui, tá certo? É só pra gente começar bem cheio de expectativas. Espero que vocês tenham sentido a minha falta, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar nossa aula de hoje. E pra gente começar a nossa aula de hoje, nada como a gente diminuir essa tela e se preparar para as nossas apresentações, ok? Peraí, antes... Oi, olha eu aqui. Deixa eu melhorar minha imagem aqui que tá um pouquinho escura. Não melhorou ainda. Pera aí que eu vou dar um jeito nisso. É assim mesmo. Pronto, acho que agora tá melhor. Tá todo mundo me vendo com uma imagenzinha mais nítida, tá certo? Tô aqui. Quem não me conhece ainda, quem tá chegando pela primeira aula, professor Ivandro, professor de matemática de vocês, tá certo? E a gente hoje vai dar continuidade ao nosso assunto. Então, como a gente vai dar continuidade, deixa eu lembrar vocês, quem estiver chegando hoje, quem tiver esquecido. Olha o que a gente estudou na aula passada. Não repara a letra não, tá certo, gente? Porque eu tava nervoso, foi a primeira vez com vocês. E também porque eu ainda tô aprendendo a escrever nesse negócio aqui, tá certo? Mas aí a gente vai, aos poucos, melhorando nossas habilidades e trabalhando de modo melhor com vocês, tá bom? Bem, como vocês estão vendo aí, a gente tem esse slide foi o slide da semana passada. E aí vocês estão vendo aqui que a gente falou sobre história da matemática. Eu contei a fábula do carneirinho para vocês, né? E a gente viu que aquele criador, aquele fazendeiro, aquele cuidador de ovelhas, ele não sabia contar, né? Que ele usava o que, gente? Ele usava pedras, não é isso? Ou pedacinhos de madeira, ou até mesmo de ossos. Isso vocês que já baixaram o livro vão ver lá no nosso capítulo 1, uma história muito antiga. Então tem essa historinha bem lá na página 14 do livro de vocês, tá certo? E eles faziam a contagem através das pedrinhas ou dos pedacinhos de osso que eram guardados no saquinho. A gente já falou sobre isso. Quando colocava os animais para o pasto, eles colocavam as pedrinhas no saco. E à noite, quando os animais voltavam, eles tiravam as pedrinhas do saco para ver se a mesma quantidade tinha ali. Mas não sabiam o que era aquela quantidade. Aí foi bem bacana que vocês deram opiniões sobre o porquê dos carneirinhos não terem voltado e aquela coisa bacana. E nós encerramos nossa aula falando que naquele tempo eles não tinham ideia de números, eles não sabiam o que era isso aqui, que eu escrevi aqui embaixo, certo? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, que a gente conhece, nem isso aqui, que a gente escreveu na aula passada, a gente vai falar sobre isso hoje,
né? Que vocês disseram aí também muito bem, eu gostei da resposta de vocês. Vocês disseram que isso aqui é o número 5 em algarismo romano, ó. Vocês estão jogando duro, é isso aí. E tudo isso aqui são, como a gente está vendo aqui, símbolos, ok? Símbolos. E como eu disse na aula passada, símbolos são o quê? São representações. São maneiras que nós temos de representar a quantidade. Deixa eu falar uma coisa aqui antes de continuar a nossa aula, porque vocês devem estar ouvindo assim uns uivos, uns latidos. Não é Argos não, viu gente? É o cachorro do vizinho, porque ele tá um pouco estressado hoje. Aí às vezes ele fica assim uivando e acho que o dono dele não saiu com ele hoje de manhã e foi pra rua resolver alguma coisa na certa, e aí ele tá retado lá. Ainda bem que ele não tá na grade fazendo zoada. Mas vocês já sabem que a nossa aula vai ter essa participação especial dessa plateia estranha que é o cachorro do nosso vizinho, tá certo? Mas faz parte. Vamos adiante? Preparados então? Hoje nós vamos falar sobre sistema de numeração, galera. Isso, olha que legal. Então hoje a gente vai conhecer vários tipos de sistema de numeração que inclusive ajudaram a formar os nossos sistemas de numeração. Hoje a gente sabe contar, hoje a gente conhece os símbolos, e esses símbolos que a gente usa, todo mundo usa? Será que durante toda a história da gente, desde depois daquele criador de carneirinho que a gente falou, será que as pessoas conhecem os números do mesmo jeito que nós? Então hoje a nossa aula é para conversar um pouquinho sobre isso. E eu vou começar logo com essa imagem aqui, porque essa imagem é muito interessante e ela vai ser necessária para a atividade que vocês vão fazer para a semana que vem. Então, quando a gente terminar essa aula, vocês vão ter uma aula postada logo em seguida, tá certo? E nessa aula seguida, vocês terão a atividade para a semana que vem, tá certo? Então, essa atividade para a semana que vem, sempre quando eu passar uma atividade hoje, vocês têm uma semana para responder, ok? Então, vocês têm até o dia 25 para me responder essa atividade. Olhei aqui no meu calendário que está aqui em cima, tá certo? Então é simples, vai ser bobagem, mas eu vou falar sobre ela na aula da tarde, tá bom? Então na aula da tarde eu falo sobre a atividade, eu explico o que eu quero, e porque vocês já vão ter visto inclusive a atividade, ou quem não vai ter visto, eu vou falar como é que vai fazer para ver. Tá certo? Então, esse sistema de numeração que a gente vai conhecer, e antes de falar dele, eu quero dizer que essa imagem aqui, ela foi extraída do vídeo do professor Júlio, lá do canal Estudando Matemática, que é um dos vídeos que vocês vão assistir durante as minhas aulas, tá vendo? Não vai ter vídeo só meu, vai ter vídeo de alguns colegas nossos também, que a gente pega no YouTube, professores muito bons que trabalham, já tem mais experiência, inclusive no vídeo, e que vão ajudar a gente também na nossa aprendizagem, tá bom? Então aqui vocês estão vendo o sistema egípcio. Olha, minha letra até que ficou bonitinha agora. Então, ó, eu fui falar, o F ficou todo armengado. Então, ó, o sistema egípcio é o que a gente vai conhecer agora. Então, esses aqui são os 7 símbolos que representam o sistema egípcio. Olha que legal. Então, ó, o primeiro símbolo que representa o número 1, ele é um traço vertical. Então, se eu quero representar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, eu uso vários traços verticais para representar esses números. Ou seja, se eu quero representar o número 3, então o que eu faço? 1, 2, 3 traços. Ok? Se eu quero representar o número 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 traços. Ok? Então, assim que os egípcios escreviam os seus números. Tá vendo? Eles não usavam esses símbolos que a gente conhece aqui do nosso sistema. Eles usavam esses tracinhos verticais aqui para representar a quantidade deles. Certo, professor, mas e depois que passasse do 9? Ah, olha aí, ó. Quando passasse do 9, aí a gente tinha que mudar o símbolo. Então, a partir do 10, eu já não posso mais usar o traço vertical. Eu tenho que usar esse símbolo aqui, ó, que parece um gráfico que quando vocês estiverem lá no nono ano, vocês vão conhecer o gráfico da equação da função do segundo grau.
que é uma parábola, e que na verdade ele chama osso de calcanhar. Olha que interessante, né? Então o osso do calcanhar aqui, que é esse símbolo aqui, ó, esse arco virado para baixo, certo? Quem estuda conjunto também vê isso aqui parecido com aquele símbolo da interseção, certo? A união é o U, a interseção é o U de cabeça para baixo, como a gente diz. Então aqui, ó, esse símbolo vai ser para a gente usar 10, 20, 30. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, se eu quisesse representar o 30, aí eu usaria, ó, 1, 2, 3 ossos de calcanhar, tá certo? Se eu quisesse representar 80, professor Ivandro, aí eu usaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ô, professor Ivandro, o senhor colocou em cima e embaixo aí por quê? Ah, eu fiz isso de propósito, porque o sistema egípcio, ele tem uma coisa que a gente chama de não posicional. Então não tinha problema a posição que você colocasse o símbolo. Por exemplo, vamos lá? Se eu quisesse representar 33, como é que eu representaria? Então eu posso fazer 33 assim, ó. 1 calcanhar, 2 calcanhares, 3 calcanhares e mais 1, 2, 3 traços verticais. Ou, ó, 1, 2, 3 traços verticais e mais 1, 2, 3 calcanhares. Olha que legal. Então, no sistema egípcio, não importa o símbolo que vem primeiro. Poderia colocar o primeiro que representaria as dezenas, né? 10, 20, 30, 40, 50, por aí vai, até 90. Ou poderia usar as unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até completar com as dezenas 10, 20, 30, 40, 50 e por aí vai. Tá certo? Então, isso é bem interessante para a gente ver, que não é uma ideia do nosso sistema. Nosso sistema tem uma coisa parecida com o egípcio, que é essa coisa de 10 em 10, que é o que a gente chama de sistema decimal. Então, vamos dizer que a gente trouxe essa característica dos egípcios, mas o nosso sistema a gente não pode. Se a gente trocar a posição do número, a gente muda o valor dele, tá certo? Por exemplo, se eu colocar aqui 81 ou 18, a gente sabe que são números diferentes, representam quantidades diferentes, não é? Nesse caso aqui não, no egípcio podia mudar de posição, que não tinha problema nenhum. Aí vocês estão dizendo, ah, o egípcio é mais fácil, né? Não sei, pode ser que seja, pode ser que não, tá certo? E aí seguindo aqui adiante, nós vamos ver o próximo símbolo, que a gente lembra que a gente conta de 10 em 10, então se a gente parou no 90, o 100 ele já é um símbolo diferente, que é o laço, ó. É um laço, ó, como a gente faz um laço. Então, ó, o laço. Parece uma concha, né? O laço. Esse ficou mais feinho. Então, o laço é usado para representar 100. Quantos laços eu desenhei aqui? Alguém falou aí, eu ouvi, hein, gente? Eu ouço o pensamento de vocês. Alguém falou 400, isso aí. 100, 200, 300, 400. E aí, gente, aí começou a já complicar um pouquinho. Por quê? Porque o símbolo que representa 1000, ele é chamado flor de lótus. É isso mesmo, flor de lótus. Eu vou apagar aqui agora um pouquinho, ó. A flor de lótus. Por que complica, professor? Porque a flor de lótus, ele é um desenho que já exige um pouquinho mais de habilidade. E aí eu vou trazer depois até um outro modelo para vocês verem uma outra imagem aqui, de uma coisa que está ligada ao sistema egípcio. Porque como eles são, por exemplo, para a gente desenhar o traço não é difícil. O osso do calcanhar também não. O laço também não, embora a gente já viu aqui que eu desenhei 3 laços diferentes. Mas a flor de lótus, aí eu já preciso, ó, fazer um desenho melhor, mais bonitinho. Aí eu vou puxar aqui, ó, o caule da flor. Vou botar aqui como se fosse 2 bracinhos e vou colocar aqui como se fosse o vaso da flor. Então aqui eu vou desenhar, ó, e aí eu vou ouvir a mente de vocês. Já essa minha flor já saiu diferente, ó. Tá vendo?
E aí, ó, e professor, isso dá problema? Não, não dá problema. Percebam, inclusive, que os símbolos, eles são bem diferentes um do outro. Ó, aí se eu pergunto a vocês, que número é esse aqui? Vocês sabem me dizer? Ó, é muito fácil. Quantas flores de lótus eu tenho aqui? 1, 2, 3. Se cada flor representa 1000, então eu tenho aqui... Isso, alguém falou aí, eu ouvi. 3000. 3000. E aqui são traços. Esse traço meu tá torto, mas eu sei que tá torto, mas vamos fazer de conta que não esteja. Tá certo? Então aqui eu tenho 3001, 2, 3003. Esse é o meu número aqui, 3003. Por que eu disse que esse traço tá torto? Porque, ó, quando eu tenho 10.000, aí eu já vou ter um dedo dobrado, ó. Aqui já é 10.000. A diferença aqui já é quanto? 20.000. Aqui já é quanto? 30.000. Aqui já é quanto? 40.000, ó. Professor, o senhor começou para frente e depois foi para trás. Não tem problema. Lembram que não tem problema, não tem questão. Ele é, ó, vou até marcar aqui com o meu marca-texto, não posicional, certo? Então, ó, posso começar escrevendo de trás para frente ou da frente para trás. E aí, gente, tem mais uma polêmica no sistema egípcio, que é esse símbolo aqui que representa os 100.000, que é o girino, ou o sapo, ou o pássaro, tá certo? Então, como ele é um desenho aqui que exige uma habilidade maior, eu acredito que por ele exigir uma habilidade maior, aí as pessoas... Eu vou botar um olhinho aqui, porque tem um risquinho ali que ficou parecendo um olho, então eu vou... Aí as pessoas tinham... Na seta faziam uns desenhos diferentes. Ó como o meu já ficou diferente aqui. E aí, por ser diferente, dá origem a várias interpretações. Então aqui, ó, eu tenho 300.000. Ai, professor, tá horrível esse desenho do senhor. Gente, eu não tenho muita habilidade com desenho, não. Então aqui eu tenho 300.000. 300.000 girinos ou 300.000 sapos ou 300.000 pássaros, que a gente pode ver em alguns lugares chamar dessas formas diferentes. Então vamos voltar. Traço vertical de 1 a 9, osso de calcanhar de 10 a 90, laço de 100 a 900, flor de lótus de 1.000 a 9.000, dedo dobrado de 10.000 a 90.000, tá vendo? Sempre assim. E o girino, ou pássaro, ou sapo, de 100 a 900.000. E aí vem o último símbolo. Ah, meu Deus do céu, agora que eu vou pagar mico. O último símbolo, que é o homem ajoelhado, ou o Deus, ou o homem pedindo socorro. Tem gente que... vocês vão achar nome para esse símbolo de tudo quanto é jeito. Então a gente vai desenhar tipo um bonequinho com um negócio na cabeça. Aí a gente faz o corpinho do bonequinho como se tivesse assim ajoelhado, ó. Aqui bota a perninha para ficar mais charmoso. E aí faz o que? Bota a mão para cima. Pronto, ó, 100.000. Vou fazer aqui como se fosse uma carinha. Pronto. E o meu ficou chateado. Vou fazer um agora que não esteja chateado. Então, ó, a gente faz aqui como se fosse uma anteninha. Vem aqui, faz o corpo, ó, como se fosse uma garrafa de refrigerante. Puxa a perninha do lado, sobe os braços pedindo misericórdia. E aí faz a carinha. Alô! Esse tá parecendo o quê? Nem sei. Então aqui, quanto eu tenho aqui? 1.000.000, hein? Quantos milhões eu tenho? Isso! Vocês estão demais. 2 milhões, ó. Então o bonequinho aqui, ó, o homem ajoelhado, ele representa 1 milhão. Nesse caso aqui, ele vai representar 2 milhões. Olha o que eu disse a vocês, que a gente ia ter outros exemplos aqui falando ainda do sistema egípcio. Esse quadro aqui, gente, ele foi tirado de lá do site matematicando.net.br. Tá vendo? Então a unidade é o hieróglifo, né, egípcio. Hieróglifo, vocês lembram de história? São aqueles desenhos que a gente vê, aquelas pinturas rupestres. Então, naqueles desenhos tem muitos desses símbolos
que especificavam alguns números, algumas datas, alguns fatos importantes, enfim. Então aqui, ó, a haste ou bastão, certo? Aí pode ser de 1 a 9. A dezena, ó, igual a gente, tá vendo? Unidade, dezena, centena, milhar. É assim que a gente usa no nosso sistema. Então, ó, o arco de cesto ou osso de calcanhar, tá vendo? A centena já é o que? O laço, ou aqui ele chama no matematicando de pergaminho ou um rolo de corda. Dá no mesmo, né? Um laço, rolo de corda. E aí o milhar, ó, 1000. Aqui já tem a flor de lótus. Essa flor de lótus tá parecendo mais um violão, né, gente? Mas aqui tem o desenho, ó, que eu falei, o vasinho, os galinhos, o caule e a florzinha em cima. Então a flor de lótus, que representa 1000. Os milhares, aqui já tem o dedo, ó. Lembram que eu falei? O dedo dobrado. Esse dedo tem até uma unha aqui, ó, porque é um desenho para tentar ilustrar melhor para a gente o significado. E aí vem os 100 milhares, que aqui tem, como eu disse a vocês antes, o sapo, porque já está formadinho. O girino, vocês viram lá atrás, é o sapo ainda em formação. Ou um peixe, ou como eu disse também, o pássaro. Então esses bichinhos aqui, a depender da nossa qualidade de desenho, eles vão representar os 100 mil, 100 milhares. E o milhão, que aqui diz, ó, esse bonequinho tá bem desenhadinho, tá vendo? É o Deus acocorado, ou o homem espantado, ou o homem ajoelhado, como a gente viu, tá vendo? O corpinho aqui, que eu falei, tá vendo? Lembra que os egípcios usam saia, aqui tem a perninha, os braços para cima e aquela cabeça como se estivesse usando, né, um adereço, um adorno na cabeça. Então esse é o sistema egípcio. E o que a gente importou do sistema egípcio? Essa característica de ser um sistema decimal, ok? Só a característica de ser um sistema decimal, porque aqui a gente usa, ó, os mesmos símbolos em cada uma das casas, de unidade, de dezena, de centena, de milhar, de dezena de milhar. No nosso caso aqui não, no caso do Brasil, né, do nosso sistema de numeração, cada número tem uma grafia, uma forma diferente. Então, deixa eu fazer aqui o dedo torto aqui. Ó. Então, vamos contar. Quanto eu tenho aqui? 2, 4, 6. Quanto eu tenho aqui? 10, 20, 30, 40. Quanto eu tenho aqui? 10, 20, 30 mil. Ok, gente? Então, esse é o sistema egípcio, super fácil, né? Deixa eu adiantar aqui, senão minha aula acaba e eu não chego até onde eu quero. O próximo sistema que a gente vai conhecer é o sistema babilônico. Uau! O sistema babilônico é mais simples, se é que eu posso dizer isso, do que o sistema egípcio. Por que, professor, ele é mais simples? Porque ele só tem 2 símbolos. Ele tem, ó, esse símbolo aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, ó, 5, 6, 7, 8, 9, e tem esse símbolo aqui a partir do 10. Então, ó, quando está em pé, vamos dizer assim, como se fosse um cravo, né? Cravo de cravar, lembra? Jesus recebeu o cravo nas mãos e nos pés, não é isso? Quando foi crucificado. Então, o cravo é uma madeira, né? Como se fosse uma madeira, fazendo o papel de um prego, vamos dizer assim. Então, esse cravo em pé, ele representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu vou repetindo quantas vezes eu quiser. Então, se eu quero representar o 3, aí eu vou pegar 1, vou pegar 2, vou pegar 3 cravos. Se eu quiser representar o 30, aí eu já não faço isso. O 30 vai ser 1, 2, 3, ó. Vai ser na horizontal e com um risquinho aqui. É diferente, tá certo? O símbolo.
E aí uma coisa que chama a atenção aqui, observem nessa tabela do mundoeducação.ol.com.br que ele vai até o 59. E a partir dos 60, professor, o que que acontece? Ah, gente, a partir dos 60, o símbolo 1, ele serve também para usar no 60. Só que o que que acontece? A gente tem que colocar um espaço aqui. Então, se eu quiser representar 60, perdão, deixa eu apagar aqui. Se eu quiser representar 61, se eu quiser representar 61, como é que eu faço? Eu coloco, ó, um cravo, dou um espaço e escrevo outro cravo. Tá vendo como ele é mais confuso? Ó, porque aqui é como se eu tivesse um símbolo, ó. Esse espaço em branco é como se fosse o 0, vamos dizer, do 60. Mas não, ele não, na verdade ele não é o 0, viu, gente? Eu tô dizendo como se fosse. E aqui é o 1. Então aqui é o 60, né? 6 vezes 10, vamos dizer assim. Que não é, porque o 10 a gente sabe que é deitado. Então aqui é o 60, tem um espaço. E aqui é 1. 63, por exemplo, ó. Então eu coloco o cravo, dou um espaço e coloco 3. 1, 2, 3. Tá vendo como ele é mais complexo, esse sistema de numeração? Então, ó, ele também nos chamou a atenção pelo fato dele também representar de 10 em 10, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas ele tem o mesmo símbolo para tudo. E quando você quer representar mais de 60, aí você coloca o espaço entre os símbolos, tá certo? Esse é o babilônico. Então, o babilônico tá lá no livro de vocês. Esse símbolo deitado aqui, eu não disse o nome, gente, chama asna. Não é asno não, viu? É asna. E aqui é o cravo. O cravo eu falei, né? O cravo. Não é o cravo de botar na comida não, viu, gente? É o cravo. E aí vocês têm na página 16 do livro de vocês o exemplo do sistema babilônico, para vocês darem uma olhadinha e entenderem melhor isso que eu tô falando da posição aqui do espaço em branco para representar, tá certo? Aí eu trouxe um outro sistema de numeração interessante pra gente ver. Qual é esse aqui? Alguém disse aí, chinês, ó, é o sistema chinês. O sistema chinês também tem símbolos também no sistema decimal, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o 100 é diferente, o 1000 é diferente e o 10.000 é diferente. Vejam que o 10.000, ele é um símbolo bem bonitão, né? Bem trabalhoso, ó. Aqui duas anteninhas, vamos dizer assim. Aí vem aqui. 1, 2, 3. Aí passa um traço aqui embaixo. Aí tem que fechar aqui do lado. Outro traço aqui, mais outro aqui. Aqui puxa para baixo. E aqui completa e vem fazendo aqui o desenho. Olha, até que o meu 10.000 ficou parecido, não é? Legal. E aí, ó, quem quiser aprender a escrever em chinês, quem gosta de mangá, quem gosta dessas revistas orientais e desses desenhos, ó, então aqui o 10, tá vendo? Interessante. Já se a gente pegar e colocar um risquinho aqui em cima, deixou de ser 10, já passa a ser 1000, tá vendo? Então o chinês, ele tem um sistema diferenciado, muito parecido com o nosso. Assim, como, professor? Parece não. Calma, gente, deixa eu explicar. Parecido que eu falo porque cada número aqui, ó, dessas unidades passou a ter uma representação diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como o nosso, tá vendo aqui do lado? O nosso, cada um tem uma representação diferente. Então, esse é o sistema chinês. E, por fim, que a minha aula já está perto de terminar, o que a gente mais conhece, que é o sistema de numeração romano, né? Inclusive, a gente usa muito o sistema romano nas nossas aulas de história, não é isso? Então, aqui tem o 1, o 5, o 10, o 50, o 100,
Lembrem-se sempre, para a gente não confundir, ó, o L com C. Então, 100, 500 vem depois. A gente troca muito o 500 com 50. Então, vocês lembrem sempre do alfabeto da gente, ó. C, depois do C vem quem? D. Se C é 100, D vai ser o quê? 500. Então, por favor, não erra mais isso aqui, a dica que eu tô dando. Então, L é o 50, tá certo? E M, 1000. Então, é muito fácil. C, 100, M, 1000. Aí, na hora de achar o 500, é só C, D, 100, 500. Aí, vocês já sabem que o 50 vai ser o L, para a gente não trocar mais a letra. E uma coisa do algarismo romano que está no nosso sistema é o fato dele ser posicional. Então, se eu coloco para vocês V, I, e se eu coloco V1, e se eu coloco para vocês 1 e V, são coisas diferentes, tá certo? Então, aqui representa 6, aqui representa 4. Isso é o que é um sistema posicional, tá certo? Que tem a ver com o nosso. Então, se a gente botar 41, é uma coisa. Se a gente botar 14, é outro, tá certo? Então, aqui, ó, esses números são diferentes. Como no nosso sistema, 41 é diferente também de 14. Então, isso representa um sistema um sistema posicional, ok? Esse desenho aqui, esse quadro, essa imagem, foi extraído do escolakids.ol.com.br também. Sempre que a gente fizer uma apresentação que for usar um material de terceiros, a gente tem que identificar a fonte, tá certo? Eu vou parar por aqui, porque meu tempo já estourou, tá certo? Em quase 2 minutos. À tarde a gente vai se encontrar no nosso Google Meet e eu vou trazer mais informações para vocês. E daqui a pouquinho vai estar lá disponível a nossa atividade que vocês vão fazer, tá certo? Valeu, Deus abençoe, até daqui a pouco. Tchau, tchau.